Esaú e Jacó. Esses foram os filhos gêmeos do casal Isaac e Rebeca. Bem, sendo gêmeos, Esaú ele nasceu primeiro e tinha características físicas de ser bastante cabeludo e ele era ruivo. Jacó nasceu após Esaú. Todavia existe um fato aí que nos chama a atenção. Ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, por isso ele recebeu o nome de Jacó, que tem por significado suplantador. Os anos passaram e, quando adultos, Esaú tornou-se um exímio caçador, um homem destemido, um homem de verdadeiramente caças grandes e pequenas, enquanto que Jacó era bastante caseiro. Ao estudarmos a Bíblia, nós percebemos que o pai tinha uma preferência por Esaú, o caçador, o destemido, enquanto a mãe, ela tinha uma preferência por Jacó, aquele que estava mais próximo ao lar, aquele que era mais achegado os enlaces maternos, né? Vamos colocar desta forma. Bem, Jacó sabia que a primogenitura pertencia ao seu irmão Esaú. Todavia, ele tinha uma fé nas bênçãos destinadas ao primogênito. E ele fez jus ao nome de Jacó, que significa suplantador. Ele comprou o direito de primogenitura do seu irmão. Isso aconteceu quando o seu irmão Esaú voltava exausto de uma caça. Faminto, o irmão implorou para que Jacó lhe desse um prato de lentilhas, o qual ele estava já preparando. Porém, o irmão mais novo, ele negou-se a dar esse prato de lentilhas para o irmão mais velho. Então, o mais novo, ele negociou. Ele disse: bem, já que você está com fome e você quer a lentilha e o guisado, eu lhe dou, de maneira que nós vamos fazer uma troca. Você me passa seu direito de primogenitura, enquanto que eu dou o alimento do qual você está necessitando e ansiando nesta hora. O irmão Esaú, aceitou e começou a comer o alimento, enquanto seu irmão Jacó estava jubilante, pois sabia das bênçãos de Deus para o primogênito. Esaú, ele não seguiu os costumes dos seus pais, ele não seguiu as tradições dos seus pais e dos antepassados. Ele passou a envolver-se com mulheres estrangeiras. Isso causou grandes desgostos aos seus pais. Já avançado em idade, Isaac disse que iria abençoar Esaú, que era o primogênito, seu filho mais velho. E Isaac, ele pediu para que Esaú, ele fosse caçar, preparasse um ensopado para ele iria se alimentar e em seguida ministrar as bênçãos de primogenitura sobre ele. Enquanto houve esse diálogo entre o pai e o seu filho mais velho, a mãe Rebeca ouviu toda a conversa e chamou o filho caçula, o suplantador Jacó. E ela sugeriu a Jacó de vesti-lo com peles de animais, pois o seu pai já não enxergava bem. E ao vestir o seu filho preferido, Jacó, com peles de animais, ela preparava um alimento, ele servia ao seu pai, para que assim eles enganassem ao pai, e o pai iria declarar sobre o filho mais novo as bênçãos que eram de direito do filho mais velho. O filho aceitou. Dessa forma, a mãe preparou a refeição e instruiu o filho até que ele fosse ao pai. O pai disse, está na Bíblia, o cheiro é do irmão mais velho, ao apalpar com as mãos, visto que ele estava coberto de peles de animais. Porém, o pai percebeu que ele tinha verdadeiramente muitos pelos e tinha um cheiro de caça. Porém, a
voz era do filho mais novo. Isso está declarado na Bíblia. O pai falou: o cheiro é do mais velho, porém a voz é do mais novo. Ainda assim o filho insistiu, disse que era ele, apresentou ao pai aquele prato. O pai falou que como é que em pouco tempo ele havia conseguido. Ele disse que aquela caça já estava preparada para aquele momento, e dessa forma o pai ministrou a bênção de primogenitura que seria de Esaú para Jacó, o filho mais novo. Pouco tempo depois, Esaú retornou da caça, e ao retornar da caça, ele veio com uma refeição pronta e dirigiu-se ao seu pai. Então disse Isaque, estremecido por dentro, e exclamou: então quem era aquele que estava aqui? Ele me deu a caça, eu comi e o abençoei com a primogenitura. Por sua vez, Isaque gritou com grande força: abençoa-me também, meu pai. E o pai respondeu: teu irmão nos enganou, tomou a tua bênção. O pai o abençoou, porém não com a bênção de primogênito. Esaú chorou amargamente. Porém, a Bíblia nos revela que, embora ele tenha perdido a bênção de primogenitura, o texto sugere que ele não estava triste pelas bênçãos, mas ele estava triste pelas consequências de não receber aquilo que Deus teria para ele. Ele não estava triste por ter quebrado a aliança com Deus. Ele não estava triste por não seguir os mandamentos de Deus. Ele queria apenas ser beneficiado pela primogenitura, mas ele não queria andar com o abençoador. Os pais então aconselharam a Jacó a não casar-se com as mulheres da região e sair daquela terra, porque o seu irmão estava extremamente irado e jurou vingar-se de Jacó. Jacó, ao sair da casa dos seus pais, ele teve encontros transformadores com o próprio Deus. Tais encontros marcaram essa transição de suplantador, de enganador, para um homem de fé. Bem, os principais momentos que marcaram essa trajetória e essa transformação verdadeira de Jacó ocorreram quando ele teve um sonho de uma escada na qual os anjos subiam e desciam. Essa escada era direcionada aos céus. Isso aconteceu em Betel. E ele lutou também com o anjo no vale de Jaboque, onde teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E ao lutar com o anjo o tocou na juntura da sua coxa. Então ele tornou-se um homem manco. E de usurpador, de suplantador, de enganador, ele tornou-se Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Percebe como quando nós nos conectamos, valorizamos as bênçãos de Deus, que embora nós tenhamos pecado, nós nos colocamos na presença do Senhor, de corpo, alma e espírito em verdade. Reconhecemos o senhorio de Deus. Ele transforma as nossas histórias. Aquele homem não teve somente o nome mudado, ele teve toda uma historicidade. Ele foi direcionado a regressar para a terra dos seus pais. Porém, ele ainda temia a ira do seu irmão. E por medo de seu irmão matar suas esposas, seus filhos, já que ele tornou-se um homem abastado e naquela época era costume casar-se com mais de uma mulher, ele preparou uma comitiva com muitos presentes. E nessa comitiva com muitos presentes,
iam esposas, filhos e servos, numa tentativa de salvar-se do próprio irmão, caso o irmão os atacasse. Mas indo de encontro às expectativas de Israel, o antigo Jacó, Esaú, ao vê-lo, correu e abraçou o irmão. Aí vem mais uma reviravolta nessa história. Após esse encontro, eles choraram, eles compartilharam acerca de suas conquistas, o irmão recebeu os seus presentes, embora ele não precisasse, porque ele tornou-se um homem também abastado. A partir dali, de forma amigável, eles caminharam por sentidos distintos, mas transformados. E onde havia ressentimento, passou a existir perdão, benevolência, amor e o verdadeiro sentido da palavra irmandade. Então creia em Deus, nada está perdido e Ele faz reviravoltas em nossas vidas para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Viva a vida em Cristo!